Olá! Hoje o programa Atualidade tem conosco a assistente social Luísa Bernardes. Vamos tratar de um tema muito interessante, muito importante no atual momento histórico que estamos vivendo. Tudo bem, Luísa? Olá, Cássia, tudo bem? Prazer, viu, te receber na TV Promove. O prazer é todo meu. Olha só, Luísa, eu estudei um pouco o material que você me enviou e vi que vocês trabalham, a Maori trabalha com dois conceitos fundamentais, que é o conceito de comunicação não violenta e de justiça restaurativa. Fala um pouco para nós sobre esses dois conceitos. É sempre muito bom trazer e falar do que a gente acredita, né? Então, Cássia, a justiça restaurativa é um tema, apesar de ainda muito pouco tratado, muito pouco difundido, mas é um tema que já está em voga no Brasil há mais ou menos 2 décadas, né? Nós importamos um pouco da cultura norte-americana e a justiça restaurativa chega no Brasil pelo Rio Grande do Sul para o juizado especial, né, da criança e do adolescente. E eles começam a usar dos métodos, da metodologia, dos processos circulares para sentenciamentos, né? E a proposta da justiça restaurativa é tratar o dano, diferente da justiça retributiva. Né? Na nossa sociedade, nós vivemos numa lógica e numa perspectiva de uma justiça punitivista, né? E retributiva. Então, cotidianamente, nós estamos submetidos a normas para a organização social, então precisamos cumpri-las para termos liberdade, precisamos pagar os impostos para poder os nossos veículos circularem, né? E na perspectiva da justiça restaurativa, que não tem em nenhum momento a intenção de substituir a justiça retributiva, mas sim de complementar e em determinados pontos acrescentar, né? Ela traz uma proposta de que seja avaliado e abordado o dano causado por um ato, né? E aí chega no Brasil, lá a justiça restaurativa lá no Rio Grande do Sul, que foi o projeto piloto no Brasil, e eles começam a tratar determinadas situações por meio do diálogo, né? Os processos circulares, que é a principal metodologia utilizada pela justiça restaurativa no Brasil, ela tem a sua origem nos povos indígenas neozelandeses da tribo Maori, é por isso o nome da nossa empresa, né? É a Maori, que no entendimento daquele grupo, quando algum de seus membros cometiam ou tinham algum comportamento diferente do habitual daquele contexto, eles entendiam que aquele grupo, aquela pessoa, aquele sujeito se desconectou dos valores que compõem aquela comunidade. Então, pensando nisso, os líderes traziam todos os membros da comunidade para que se sentassem em círculo, de uma forma que pudesse equalizar a fala, em que todos estavam ali no mesmo patamar, né? E que pudesse, com uma intenção de reconectar aquele sujeito aos valores que compõem aquele grupo. Diante disso, restaurar o dano de que ele cometeu, né? Baseado nisso, isso vem evoluindo, né? E aí, no Brasil, utilizamos a metodologia dos processos circulares, que sim, tem essa inspiração, né? Nos povos originários, e utilizamos para construir diálogos. Esses diálogos, né? A justiça restaurativa, ela pode ser um círculo conflitivo, quando há vítima e ofensor. Ela pode ser simplesmente um espaço de diálogo, de construção de alguma relação, de algum grupo, né? No modelo da justiça, do Tribunal de Justiça, ao término daquele encontro, que em sua maioria é sim composto por círculos conflitivos, né? É reduzido a termo e esse documento é anexado ao processo judicial, né? E o que percebe-se, né? O que foi percebendo, e inclusive um movimento que advém dos tribunais, né? Entendendo que a todo tempo nós estamos falando das relações, né? O ser humano é um ser relacional, então a todo espaço, em todos os espaços, nós nos relacionamos. E aí, a proposta foi que por que não levar
essa dinâmica para outras esferas e para outros espaços. Infelizmente, em tempos de guerra, em tempos de violência, foi percebido que é possível tratar, né, das relações, é necessário tratar. E aí, no ano de 2023, no ano passado, o Conselho Nacional de Justiça, que é quem, né, regulamentou a justiça restaurativa no Brasil, né, que tem toda uma estrutura, uma resolução que norteia, né, o trabalho, entendeu, e junto com o MEC, dado os infelizes fatos, né, as fatalidades da violência no âmbito escolar, e estabeleceram 2023, o ano passado, como o ano da justiça restaurativa nas escolas. E tudo em busca de reconstrução das relações, de repensar a forma de como é feito, né, como são feitas, como se compõem as relações. Enfim, já fui me estendendo, mas não, mas é bom para exemplificar. E geralmente, Luísa, quando acontece lá essa dinâmica circular, é um episódio só, às vezes pode ter mais sessões, ou geralmente vamos chamar assim, numa dinâmica vocês conseguem, ou isso depende do caso? Depende de cada caso, né? Não tem uma forma isso, fechada, não tem tipo uma duração, tem que haver 10 sessões, 3 não. sessões, não. Sei. É estabelecido o que se propõe que tenham espaços anteriores em que a gente possa entender o cenário, o contexto do que está acontecendo, né? Então, por exemplo, né, nós já fizemos, a Maori já fez uma intervenção com um grupo de crianças numa escola. E aí, eles estavam tratando o bullying de uma forma muito, muito cruel, né? Como se houvesse outra possibilidade que não cruel para caracterizar o bullying, né? E aí, a gente precisava chamar esse grupo para uma responsabilização e reconhecer o dano que ele causa no outro. Sim. Então, para isso, a gente usa na metodologia dos processos circulares, né? A comunicação não violenta também, que propõe uma conexão por meio dos sentimentos. Então, nesse caso especificamente dessa escola, né, a exemplo, nós fizemos em um encontro. Nós conversamos anteriormente com os atores, compreendemos o que estava acontecendo e fomos para uma vivência com aquele grupo, né, em que todos os participantes puderam dizer de como se sentem naquele espaço, né? De como se sentem quando escutam alguma crítica, enfim, a gente vai adaptando o roteiro, porque o processo circular ele é composto por um roteiro, né? Existem perguntas e respostas, é um diálogo estruturado com o objetivo com o objetivo que aquele grupo se espera. Nesse caso, de uma convivência harmoniosa, de que o grupo percebesse qual era o dano causado com determinadas brincadeiras, que não eram brincadeiras, né? Que não tinham essa conotação de brincadeiras. E aí, naquele caso, nós conseguimos fazer em um momento, em uma vivência apenas, né? Mas se a gente percebesse, ou em casos específicos, às vezes em grupos corporativos, há uma dificuldade ali no relacionamento, isso pode ser contínuo, né? Nós temos uma vivência também de um espaço até de privação de liberdade, em que a gente faz de modo contínuo, com diversos temas, uma construção de círculos de diálogo para tratar uma série de temas, né? Então não há uma restrição, né? uma receita pronta de como que se faz em um ou em vários grupos. No caso, esse exemplo da escola, nessa dinâmica estavam aqueles que estavam praticando bullying, aqueles que estavam sofrendo bullying, estavam juntos? Estavam todos juntos. Numa empresa também ficam os chefes e os que são subordinados a ele, todos tratando daquele... Todos tratando naquele mesmo momento. E sempre sempre partindo dessa questão que você me falou antes da entrevista, de sempre colocar o sentimento, né, à mostra, e sempre falar da primeira pessoa. Exatamente. Eu estou sentindo isso, né, por isso, por isso, por isso. Exatamente, entendi. Né? O conceito de justiça restaurativa, ele é muito amplo. Na verdade, é um conjunto de normas e técnicas que compõem, né, a definição de justiça restaurativa. É assim que é estabelecido no Brasil, é assim que é estabelecido nos tribunais, né? É assim que é estabelecido em toda a literatura.
E a justiça restaurativa, uma dessas metodologias, dessas técnicas que compõem, é a comunicação não violenta. Isso, Luísa, fala um pouco pra gente sobre a comunicação, que seu olho até brilha. Brilha. Não é à toa que eu amo a girafa. A comunicação não violenta é uma metodologia, né, que foi estruturada por um psicólogo norte-americano, que é o Marshall Rosenberg, em que ele entende que as pessoas, que o ser humano, ele é naturalmente compassivo. Né? Eu não desejo fazer, eu não saio de casa, pronto, hoje eu quero fazer o mal a quem cruzar o meu caminho, né? E aí ele começa a entender, a pesquisar e a fazer uma autoavaliação das relações. Ele é ainda muito pequeno, no livro Comunicação Não Violenta, ele descreve disso, e ele começa a pensar, mas em que momento que nós nos perdemos do que é nosso em essência, né? Na essência. E aí ele percebe que nós nos perdemos quando nós deixamos de reconhecer os nossos sentimentos e as nossas necessidades, né? Então Marshall diz o seguinte, que a forma não violenta de se comunicar é dizendo de mim, dos meus sentimentos. Não é a Cássia que causa isso em Luísa, né? É como Luísa se sente diante de determinada situação. Então, Marshall, ele estrutura a teoria da comunicação não violenta em quatro pontos, né? Ele nos diz que nós precisamos observar, né? Então, ter pescoços longos como as girafas, para que a gente possa observar sem julgamento. O que estamos fazendo aqui? Duas mulheres estão conversando diante das câmeras sobre determinado tema. Pronto. É só isso, né? Se tá bom, se não tá, se tá certo, se tá errado, não vem ao caso. É só uma observação, né? Diante desta observação, o que causa em mim, não o que talvez Cássia pense, mas é o que causa em mim. Identificar qual é o meu sentimento diante dessa minha observação. Posterior a isso, identificar se eu tenho um sentimento, ele é causado por alguma necessidade minha. Seja uma necessidade atendida ou não atendida, né? E aí, qual é a necessidade que gera esse sentimento? Uma necessidade de atenção, de respeito, uma necessidade de reconhecimento, uma necessidade, enfim, inúmeras necessidades, né? E uma vez identificado isso em nós, a gente precisa dizer de forma clara. Então, a gente precisa fazer um pedido. Então, os 4 elementos que compõem a teoria da comunicação não violenta é a observação sem julgamento, o reconhecer os nossos sentimentos, quais são as nossas necessidades e elaborar um pedido claro. E aí ele faz uma analogia à girafa, né? Que precisamos ter orelhas de girafa. Em muitos momentos no livro ele faz uma comparação da girafa e do chacal, que é um lobo, né? E para começar, a girafa ela emite sons quase inaudíveis, né, aos ouvidos humanos, mas eles vivem em comunidade, elas vivem em comunidade. Então ela tem pescoços longos para observar sem julgamento, ela tem um coração, a girafa é um mamífero terrestre com o maior coração. E aí, o coração da girafa adulta tem, em média, 12 quilos, pesa em média 12 quilos. Então, fazendo uma analogia ao órgão, né, e às emoções, os sentimentos. Por isso, por causa do coração, sobre os sentimentos. Grande coração. E ela tem sempre cascos firmes para se manter firme aos seus valores, lembrando da conexão, né, lá dos povos maores. E então por isso a girafa ela não precisa gritar, ela não precisa uivar, ela também não precisa, ela precisa simplesmente manter aquela convivência e se manter consciente, firme em cima dos seus cascos e dos seus valores, né? E não é à toa que a nossa marca possui a girafa também, mascote. Né? É como nosso mascote. Então, a comunicação não violenta, ela é um dos métodos e técnicas que compõem a justiça restaurativa. E os meus olhos de fato brilham porque a justiça restaurativa, a comunicação não violenta, o que estamos fazendo aqui agora,
é estabelecer um diálogo, né? É estabelecer uma relação. E em tempos de guerra, em tempos de conflito, né? Quantas coisas, quando a gente para e pensa, quantas vezes a gente ouviu dizer que a gente precisava respirar? Sim. Pelo menos uma vez. Contar até 10. Contar até 10, né? Antes de ter uma resposta, né? E quantos conflitos e quantos eventos, né, poderiam ter sido sanados se tivéssemos feito isso, né? Então, a comunicação não violenta, ela ganha, sim, o brilho dos meus olhos. Agora, só uma curiosidade aqui. Quando as pessoas começam a falar desses sentimentos, e aí vocês tratam isso, assim, só para aquela situação? Ou tem algum encaminhamento, assim, por exemplo, não, isso aqui eu vi que foi um sentimento que talvez tenha vindo lá da primeira infância, há depois um outro encaminhamento, sei lá, psicológico, para essa pessoa, como que é? Não, é aquilo ali e depois... É o fato, né? É importante tratar sempre o fato que causa o dano, né? Então, às vezes se confunde como uma terapia, né? Ou como uma... Alguma coisa que está bem aí em voga hoje, que é a constelação familiar, a constelação, né? Não é nessa perspectiva, né? É numa perspectiva... objetiva mesmo. De saber ouvir, ter empatia, ter o diálogo, se colocar no lugar do outro e ver o que pode ser feito ali. Entendi. Exatamente. O Marshall Rosenberg, ele tem uma frase que ilustra muito bem, né? Ele traz de que por trás de todo ato violento há uma necessidade não atendida. Sim. Né? Então, a gente precisa tratar o que causou, qual foi a necessidade que causa essa violência, né? E quando eu digo disso, dizendo do que aconteceu em mim, seja vítima, seja parte do processo, né? Quando eu digo de uma dor, você sabe do que eu estou falando. Você pode não saber se é uma dor por queimadura, ou porque eu ralei o joelho, ou uma dor de amor, né? Mas você sabe o que é dor, né? Então, há um entendimento de que nós só nos conectamos de verdade quando a gente expõe os nossos sentimentos. Entendi. Bacana. E como que a gente pode fazer para aprender mais sobre isso? Vocês dão cursos para fazer, para desenvolver todo esse conhecimento e essa metodologia? Explica para a gente. Claro. A Maori, ela é uma empresa, né? Nós oferecemos consultoria, mas também oferecemos o curso de formação. Não tem necessidade de ter uma graduação. Não tem pré-requisito, né? A Kay Pranis, que ela é a grande mentora dos processos circulares, da teoria dos processos circulares, ela é formada em matemática, né? Em ciências exatas, e vai falar de sentimentos, né? E a proposta é que isso seja difundido para todos os espaços, né? Recentemente, a Maori fez uma capacitação com um grupo de profissionais que trabalham no acolhimento institucional, né? E então a proposta a Maori traz, né, dentro do seu portfólio, o curso de formação do facilitador, porque esse processo ele é feito por um facilitador, que também é parte do processo, né? Então, a Maori ela tem o curso de formação, de supervisão, né, dos processos circulares, todo respondendo à resolução do Conselho Nacional de Justiça, né? E oferecemos oficinas de formação em comunicação não violenta e também consultorias em espaços, em grupos corporativos, né? Nas escolas também, então a empresa está aberta para isso. Muito legal. Deixa eu só tentar entender melhor. Se uma empresa precisa resolver um conflito ali naquela área, ela pode pedir que algum funcionário faça esse curso e ele vem ser esse moderador, ou o moderador é alguém externo àquela situação? Ele pode... Então, o que acontece? Nós podemos ir e fazer uma intervenção em loco, né? A nossa equipe vai, entende o cenário, escuta, pesquisa, compreende qual é de fato o contexto daquele grupo e então faz uma intervenção. E nós somos parte daquele grupo.
Mas existe também uma perspectiva que é de que tenha um facilitador naquele grupo, né? Hoje as escolas têm caminhado muito para isso, de que ele tenha um grupo, que o grupo da intervenção, né? Na nossa época que a gente ia para a sala da supervisora, sim, né? sim. Que tenha um grupo que faça intervenções periódicas, frequentes, naquele universo, que é um universo de socialização, Sim. então é um universo naturalmente de conflitos, né? Então, e entendendo, gente, sempre bom lembrar que o conflito, ele não é algo negativo, Não, né? O conflito me fugiu agora o nome do autor, mas um livro que chama A Transformação do Conflito, e ele diz que o conflito, ele é o que nos motiva a grandes mudanças, né? É necessário o conflito, sim. Ele precisa ser bem mediado, bem tratado, né? Eu estou lembrando aqui, como que chama aqueles espaços que tem ali Itaúna, que eles têm umas instituições com os presos, que eles são, parece que não é encarceramento. Você sabe? A PAC? A PAC, lá eles tratam também dessa justiça restaurativa? Sim. Eles também trabalham nesse formato da justiça restaurativa. Isso é muito, a justiça restaurativa, ela está muito presente nesses espaços de privação de liberdade. Né? Nos Estados Unidos, essa professora, né, a Kay Prandes, ela esteve recentemente no Brasil, especificamente aqui em Belo Horizonte, ano passado, e ela atua muito dentro de presídios, né? E ela tem, quando a gente dizia de que se tem algum pré-requisito para fazer o curso, ela fez um curso de formações para detentos, né? Então, detentos foram formados como facilitadores do processo circular. Então, nesse espaço de privação de liberdade, ela é bem atuante, assim, a justiça restaurativa. Muito bom. A gente fica falando dos povos primitivos e a gente lê sempre, assim, quando uma criança é pequena, que a gente precisa de toda uma tribo para ajudar a educar. É tão bonito, né, Luiz? A gente vai desvinculando disso, vivendo uma sociedade cada vez mais individualista e muito fechada ali, cada um nos seus espaços, e a comunidade, quando ela está saudável, né, ela proporciona crescimentos maravilhosos, né? Deixa aí o contato para as pessoas. A gente vai deixar depois no Instagram, se as pessoas se interessarem pelo curso de formação, né, onde que elas podem se informar. Se quiser depois deixar seu e-mail, porque alguém pode querer te mandar alguma dúvida, alguma pergunta. Claro, né? Nós estamos extremamente abertos para construirmos juntos, para dialogar, né, para levar a comunicação não violenta e a justiça restaurativa para os mais diversos espaços, né? Então, eu vou deixar aqui, né, para vocês, mas o nosso Instagram é @conexãomaori. E lá você tem todas as informações, o link de WhatsApp, e eu estou inteiramente à disposição. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Volte sempre. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto, eu gostei muito. Um abraço e até a próxima.